Boa noite, pessoal. Estou gravando a aula porque eu estou tendo dificuldade e mediante os testes para evitar algum desencontro amanhã, então eu já vim resolver. De antemão, minhas boas-vindas a essa nossa nova forma de estar ministrando aula, conectados. Certamente, mesmo diante dessa distância física, mas estamos sempre perto. Logo, logo, vamos poder receber em nossa sala Lucas, né? E outras visitas mais que possam chegar, tá? Saudade de vocês, mas a gente precisa entender que esse momento é necessário, esse afastamento social. Logo, logo, iremos sair desse isolamento e iremos fazer aquela festa. Porque no que depender de mim, a festa já está pronta. Certo, gente? Então, lembre que no decorrer da nossa disciplina, nós trabalhamos com 5 seminários, né? E eu até sugeri a Milena a também trabalhar com um dos temas, certo? Que ela pudesse trazer. Mas estou aguardando. Então, vocês, a partir desse material, que vai estar disponibilizado na turma, já foi disponibilizado no e-mail, né? Mas deve estar também nessa nossa sala também de bate-papo. Nós temos os 5 seminários, cujos grupos realizaram a confecção dos seus slides. Além dos slides, foi feito um resumo de toda a obra estudada, foi apresentado e todos vocês realizaram atividades. Essas atividades, ou estar com quem fez a apresentação do curso, que guardou de todos, ou estar com individualmente, tá? Depois a gente revê isso. O importante é que os 5 cadernos já foram estudados, certo? Então eu vou deixar aqui algumas dicas de como a gente pode ir conduzindo esse nosso diálogo e vocês vão anotando, combinado? Pois bem, gente. Então, quando a gente trabalha com o currículo, a gente trabalha nessa intenção de compreender o contexto do aluno, a realidade do aluno, os conhecimentos que esse aluno precisa aprender, adquirir, internalizar, esses conhecimentos historicamente, sistematicamente produzidos, né, ao longo da história. Como também precisamos ver aquele tipo de currículo que é o real, aquilo que acontece em sala de aula, que quando você planeja, você de fato consegue vivenciar, né? Você concretiza, você materializa aquilo que você planejou. Então, nessa conversa, é sugestivo que vocês revejam os 3 tipos de currículo: o currículo formal, o currículo oculto e o currículo real. Isso já dá para a gente dar uma adiantada nessa fala, porque já foi motivos de aulas passadas, certo? Então, 2 itens também que eu gostaria que vocês anotassem no caderno e fosse sempre realizando leituras em torno da temática currículo, mas sabendo de fato o que é que significa essas palavras. Então, a educação, ela pode ser formal e informal. Ela pode ser sistemática e assistemática, né? Então, nesse ponto de vista, onde é que entra o currículo oculto? Onde é que entra o currículo real? O currículo formal. Então, fica a dica de que vocês pesquisem a educação formal. Ela acontece nas instituições de ensino, ela segue um currículo, ela segue as bases nacionais, ela segue as diretrizes e são conhecimentos que vão ser solicitados ao estudante numa vida futura, no sentido de se falar de escolarização, né? Já quando a gente fala de uma educação assistemática, nós estamos dizendo aquela educação que ocorre no dia a dia, que ocorre numa feira, em casa, na igreja, nos eventos sociais. Então, a leitura de algumas questões sobre currículo, ela fica bem mais facilitada quando você consegue entender esses termos dentro de uma teoria para trazer para uma leitura prática. Então, a educação formal, a educação informal, uma educação sistemática, uma educação sistemática, né? O que é organizado, o que não é. Por exemplo, em uma tribo,
os índios aprendem no seu dia a dia, sem necessariamente frequentar uma educação sistemática escolarizada. Uma tribo com outra tribo pode, em determinado momento, passar um conhecimento. Não pode? Uma tribo passando conhecimento para outra tribo. Então, nesse sentido, a gente chama o quê? Que é uma educação que acontece, mas é uma educação dentro de uma cultura, dentro de um contexto, é uma educação informal, certo? Que é a educação assistemática. E a questão da neutralidade, como eu falei em aulas também, a questão da neutralidade, seus valores, sua opinião, sua criticidade, enquanto sujeito, você sempre terá, né? Suas opiniões, seus valores, suas decisões, suas escolhas. Mas quando a gente está atuando, né? Então a gente evita se colocar nesse sentido, mas não que a neutralidade, de fato, ela ocorra, né? Ela ocorre no sentido do silêncio, não é? No sentido de uma certa omissão. Mas que você tem o seu papel enquanto educador crítico, né? Você sabe realmente das suas escolhas. Mas você respeita, acima de tudo, as escolhas dos seus alunos, as escolhas dos seus familiares, as escolhas dos amigos de trabalho, né? E isso acontece até dentro da nossa casa, com a nossa família. Ou seja, quando a gente consegue entender que a estrutura social ela é formada por diferentes indivíduos com seus direitos e com seus deveres, então a gente consegue vivenciar essa diversidade junto com os nossos, né? Nesse momento, né, de pandemia, por exemplo, o nosso currículo teve que modificar. A nossa forma metodológica teve que modificar, né? Então, se foi modificado, vamos trabalhar diante do contexto que se apresenta para nós, certo? Então, essa realidade do aluno, esse contexto que o aluno vive, que o aluno apresenta, é esse sim que deve ser considerado. Porque se você não considera a realidade do aluno, se você não considera o contexto do aluno dentro do processo curricular, nessa vivência curricular, você está exatamente indo para um outro patamar. Você vai seguir o que a classe hegemônica fala, não é? Onde o poder fala mais alto. Então, o certo vai ser uma pessoa normal, uma pessoa branca, uma pessoa que seja escolarizada, uma pessoa que tenha um nível econômico melhor, né? Ou todos nós precisamos ter acesso à educação sistemática, à educação formal, por via do currículo em espaços escolarizados. Certamente que sim, né? Então, nessa condição, a gente percebe que o currículo ele é como o território, ele é um local de poder, é onde se aglomeram os poderes. Então, eu posso, eu devo, eu faço, eu valorizo, eu gosto. Então, por isso que a gente tem que se tocar nessa reflexão sobre a questão da neutralidade. O que é estar neutro, mas o que é ter os nossos posicionamentos críticos perante essa diferença, né? Essa discordância, né? Essa assimetria que a gente encontra na sociedade, né? A gente não tem como dizer que uma sala de aula é homogênea, né? A gente sabe que tem uns que têm um processo cognitivo e de aprendizagem mais fácil, tem outros que não, né? Então, por exemplo, nesses momentos de ter que acessar a mídia e de ter que preparar essas aulas, eu tive que acionar conhecimentos novos, acionados ao que eu já tinha anteriormente, né? E certamente eu estou aprendendo, né? É um novo desafio, um novo momento, né? Eu estou aprendendo. E esta minha aprendizagem dentro do currículo, né? Que como eu estou... Está sendo uma experiência individual, uma experiência pessoal, a partir do que eu já sei ou do que eu possa saber. Então, eu considero isso o quê? Um momento ímpar para mim, assim como alguns de vocês, né? Que pode ter mais experiência, menos experiência, que alguém pode ter acesso com mais facilidade e outros não. E nesse contexto, a gente também, nesse contexto de currículo, é importante a gente entender que as diversas áreas de saber, elas se comunicam, né? Então, a geografia, a história, a economia, né? As artes, a música, a língua, o idioma, né? Que significa o idioma. Então, nós temos essa interação de áreas, essa interação de saberes. E a isso nós chamamos de interdisciplinaridade.
interdisciplinaridade. Então, não há como, nesse momento, a exemplo da pandemia, não há como você desconsiderar o conhecimento da geografia, o conhecimento da história, o conhecimento da ciência, o conhecimento da filosofia, o conhecimento da matemática e assim por diante. Então, nessa perspectiva de interdisciplinaridade e de inclusão, né, daquele diferente, daquele igual, igual em quê? Igual em direitos. Nós somos iguais perante os direitos, mas nós somos diferentes diante da forma como somos, né? Nos gostos, nos valores, na cultura, né? Na questão de gênero, na questão de faixa etária, tá? Então, é interessante que agora vem a faixa etária de risco, a faixa etária que não tem risco, o continente, o país e muitos gráficos. Então, nós estamos vivenciando, nesse momento, via mídia e as redes sociais, aula onde todas as áreas são convidadas a se comunicar com a gente. Então, isso é um currículo interdisciplinar. Isso é o que a gente chama de uma vivência de um currículo vivo, inclusivo, interdisciplinar, considerando todos os conhecimentos para que a gente possa fazer uma leitura melhor das informações, certo? Então, repetindo alguns termos que eu gostaria que vocês aprofundassem em seus estudos. O que é educação assistemática? Educação sistemática. Eu gostaria que vocês se posicionassem em relação à neutralidade e à prática do professor em sala de aula, né? Mediante os conhecimentos que ele tem, né? Então, o que é para você o pensamento hegemônico nessa condição de currículo? Então, repetindo, 3 palavras: sistemática, assistemática, neutralidade, pensamento hegemônico e assimetria. Na verdade, o que vem a ser assimetria? Porque essas palavras, elas vão te ajudar a leitura de questões, em textos, em artigos, onde a gente possa, a partir de agora, estar discutindo. Então, uma outra que eu gostaria que vocês colocassem, uma outra questão, é a questão da interdisciplinaridade. O que eu acho por isso, né? A interdisciplinaridade. E, por fim, eu gostaria que vocês percebessem a questão do construtivismo, da concepção socioconstrutivista. A gente sabe que na concepção socioconstrutivista se diz que o sujeito constrói o seu conhecimento. Mas dizer que o sujeito constrói seu conhecimento não é deixá-lo relegado à própria sorte, que ele vai construir sozinho. Lógico, ele tem a condição de construir, mas com a mediação de um adulto que sabe mais, né? Um adulto que tem a condição de fazer essa mediação entre o que ele já sabe, entre o que ele precisa saber, entre o que ele já sabe fazer sozinho, entre o que ele precisa de ajuda para realizar. Então, nessa concepção de construtivista, o sujeito, ele é agente do seu conhecimento. É ele que realiza. Sobre a mediação, sobre a interação com os outros, sobre a mediação de um adulto que saiba mais, ou nessa interação, o aluno que sabe menos com o aluno que sabe mais, certo? Então, quando você tenta, possivelmente você erra. Então, numa concepção tradicional de currículo, o erro teria que ser abominado, né? Ele não poderia ser visto. O erro, ele não era considerado. E nessa concepção de construção, o sujeito tenta, o sujeito acerta, o sujeito erra, o sujeito volta atrás e o erro passa a ser construtivo. Então, à medida em que eu erro, o meu erro pode me ajudar a aprender. Então, eu vou, pela minha curiosidade, pelas minhas tentativas, aprender muito mais, porque eu sou sujeito dessa aprendizagem. Então, eu internalizo com mais significado. Então, vamos pensar aí, vamos dar uma pesquisada sobre a questão do erro numa concepção construtivista. E isso no currículo, porque eu poderia dizer assim, não, mas eu não posso errar, né? Até lidar com a questão da emoção. Eu posso chorar, posso ficar nos meus milindres, posso me achar feia por estar errando, né? Lógico, se permanece no erro, pode ser uma dificuldade, é até momento de se analisar a condição cognitiva do aluno, ou sua, no caso. Mas, a princípio, o erro, ele te leva à aprendizagem.
e não um erro que precisa ser evitado a todo custo e que precisa ser banido do processo de aprendizagem, certo? Então, se eu considero que o aluno precisa tentar, até mesmo errar, mas aprender, eu considero que o erro, ele é bem-vindo, que o erro, ele é interessante, porque o erro me leva a aprender, né? Dentro da condição de currículo, além de nós termos essa concepção do erro, né, de como você vê o erro do aluno na tentativa de aprender, tem a questão da pedagogia de projetos. Na pedagogia de projetos é aquele momento em que o professor larga muito mais um texto informal, a princípio, né, porque depois ele vai usar. Larga muito mais um livro didático e passa a planejar junto com os alunos. Olha, vamos fazer um projeto, mas um projeto de quê? Nós precisamos aprender sobre quê? Lógico que o professor, conhecendo a turma, ele mais ou menos ele sabe o que é que o aluno vai colocar, possivelmente, né? Diante das suas curiosidades, diante das suas necessidades de aprender. Então, é interessante que o professor tematize com os alunos, né? Vocês estão com necessidade de estudar o quê? Aí o aluno vai dizer, nós queremos estudar sobre animais. Eu acho que é interessante estudar sobre o trânsito, né? Então, não, professor, eu acho que é interessante, na verdade, estudar sobre o sapo, um animal específico. Vamos estudar só sobre o sapo, né? E aí você lança mão com a turma de uma votação. Como você conhece a turma, você sabe se é interessante trabalhar só o sapo ou trabalhar o tema os animais, né? Você sabe o que já trabalhou e o que precisa trabalhar. Então, essas vozes, esses sujeitos, nessa perspectiva de construir o conhecimento, eles vão dizer, na verdade, qual o tema. E aí, se eu tenho um tema, ótimo, mas qual é a minha curiosidade? Qual é o meu problema? É tanto que quando a gente muitas vezes chega na universidade, a gente não sabe dizer o tema do nosso trabalho de conclusão de curso ou de um artigo a ser produzido. A gente não sabe começar a pesquisa por uma pergunta, por um problema. Então, na pedagogia de projetos pedagógicos, você já consegue conduzir o seu aluno, né, a interagir com as curiosidades, com os problemas. Então, professora, por que o sapo se alimenta de moscas, por exemplo? Então, você sabe responder, né, sistematicamente, né, formalmente, você sabe responder. Aí, professor, nós vamos ser convidados a sair mais do livro didático, a sair mais daquele caderno, daqueles recursos, instrumentos mais diários, e vamos ter que ir para a pesquisa. O professor vai estudar. Então, ele vai montar um projeto com os alunos, a partir de um tema, de um objetivo, de um problema, de uma sistemática a seguir, né, de uma metodologia a seguir, do processo de avaliação, dentro dessa condição interdisciplinar, né? Então, o aluno, ele é centro nesse processo. Nós temos um filósofo e educador, John Dewey, que eu sugiro que vocês pesquisem, né, sobre John Dewey. John Dewey. Porque, na verdade, ele é considerado o pai da pedagogia de projetos. Para ele é interessante a pedagogia de projetos porque o aluno aprende a partir da ação. O aluno é sujeito daquele conhecimento, ele participa, ele busca, ele interage, ele constrói hipóteses, ele chega a afirmar suas hipóteses, chega a negar suas hipóteses. Então, para Dewey, na verdade, saber o que o aluno sabe e realizar atividades a partir da ação. O que seria a ação? A atividade. Na verdade, agir, fazer, participar. Então, na medida em que o aluno consegue esse tipo de interação entre ele e o conhecimento, entre ele, sujeito, e o objeto desse conhecimento, e que se torna, na verdade, uma aprendizagem significativa, é muito bem mais internalizado pelo aluno. E continuando também, né, a partir desse erro que nós já colocamos como erro construtivo, como erro necessário, e da pedagogia de projeto, muitas vezes a gente considera que a escola
ela não dá relevância, não respeita esse conhecimento que o aluno tem, esse conhecimento que o aluno traz, que na verdade é chamado de currículo oculto. Então, as experiências de vida, né? As experiências de vida do aluno, as suas perspectivas, as suas vontades, os seus desejos, as suas emoções, não deve ser desconsiderado. Lógico que eu vou precisar considerar o currículo formal, porque a vida me impede conhecimento, porque a vida me impede que conhecimento nós estamos colocando aqui como sinônimo de conteúdo, né? Então, esse conteúdo necessário, esse conhecimento necessário, sim, formal, sistemático, necessário. No entanto, aliado a esse currículo necessário, aliado a tudo isso, a gente precisa considerar a realidade do aluno, o contexto do aluno, as experiências de vida do aluno, os desejos e as emoções desses alunos. Em sala de aula, eu exemplifiquei muitos momentos para vocês, sobretudo utilizando a escola, que inclusive eu estou na escola, tá? Porque eu tentei gravar em casa, não consegui, viver se o problema era a conexão e acabei ficando por aqui. E para não perder a viagem, estou aqui utilizando aqui da sala e gravando essa aula para vocês. Então, diante disso, a gente precisa se perguntar, né? Então, foi dito a questão do construtivismo, a questão do erro, a questão do projeto pedagógico, né? O projeto pedagógico no sentido, não é um projeto que vai ser vivido por toda escola, é um projeto pedagógico que a gente chama projeto didático, não um projeto de pesquisa, não. Aliás, há uma pesquisa, mas ali com os alunos. Então, o projeto didático pedagógico, ele acontece na turma, com a turma e para a turma. Ele é momentâneo, pode ser uma semana, 15 dias, um mês, 2 meses, né? Pode ser na escola inteira, né? Mas assim, coisa que a gente chama mesmo de didático, porque ele parte apenas daquele contexto, certo? Então, passando para essa questão do projeto pedagógico e da questão do que é mais importante no currículo, o formal ou o informal, né? Na verdade, a gente precisa balançar, agora sempre considerando, porque senão, gente, a educação vai ficar sempre assim. Eu não entendi, o professor sabe que o aluno não entendeu e por aí fica a educação, né? Nem o professor quer saber se o aluno entendeu, internalizou, realmente foi significativo, e nem o aluno cobra isso. Então fica um ensino que desconsidera o sujeito central desse processo de aprender, né? Considerando que o professor ensina e que o aluno aprende. E que também o professor aprende com o aluno. E também o aluno ensina o professor. Mas nesse momento de sala de aula, há uma necessidade do professor ensinar, né? Embora esse viés de ensinar e aprender seja constante. Então, na verdade, nós precisamos atentar para uma outra questão dentro de currículo que a gente não pode desconsiderar, é a função social do ensino. Então, essa função social, para ela ser significativa, como a gente vem falando, seja ela de forma sistemática ou assistemática, dentro da escola ou fora da escola, então, para você conseguir esse currículo interessante, esse bom currículo, que desenvolva bons conhecimentos, a gente tem que pensar assim, eu estou trabalhando com meu aluno em prol dele aprender, dele ascender, dele se elevar, dele perceber a realidade dele, dele transformar. Então, Paulo Freire sempre nos dizia, né, e deixou isso escrito, obviamente, em suas obras, que a educação ocorre quando há transformação. Então, esse currículo vivo, inclusivo, interdisciplinar, esse currículo que parte da curiosidade e da necessidade do aluno, é um currículo que cumpre sua função social. Por que ele cumpre sua função social? Porque ele faz com que esse aluno não só reproduza sem sentido, sem significado. É um currículo que pode promover uma aprendizagem transformadora. Eu percebo que eu estou aqui nesse bairro com certa condição econômica,
Por isso, isso e isso. Eu conheço a história de vida dos meus pais, da minha família, do meu bairro, do meu município, do meu país. Mas eu posso conhecer e eu posso procurar meios de transformar, né? De que forma? A vida vai dizer. Mas para eu estar preparado para a vida, essa escola, ou essa creche, ou essa instituição educativa, ela deve cumprir, na verdade, a sua função social, que é ensinar a partir de valores e que sejam significativos para aquele sujeito, dentro de uma perspectiva formal ou informal, sempre preparando esse sujeito de forma integral. Não é só passar um conteúdo e se ele aprendeu, aprendeu, e se teve significado, teve, e se ele tem dúvidas, não sei, né? Mas a função social é quando eu acompanho o meu aluno e eu faço fazer valer um currículo relevante, onde o aluno se situe, onde o aluno se encontre e onde o aluno até perceba a sua realidade e possa criticá-la. Talvez dentro de uma faixa etária não é possível, mas lá na frente, isso com certeza vai ser lucrativo, né, no sentido positivo para a vida do aluno, para essa transformação. Então, para que isso aconteça, eu preciso também de ter alguns cuidados enquanto educador, para que esse currículo transformador, esse currículo crítico, significativo, se efetive. Primeira coisa, eu tenho que considerar que o meu aluno é um cidadão, constituído de direitos e deveres, que esse cidadão é humano e que esse cidadão tem emoção, né? Então, eu tenho que trabalhar com todas essas condições de diversidade para, então, eu considerar esse currículo de forma entendido como sentido, porque senão o aluno vai se questionar: por que eu estudo matemática? Para que serve ciências? Por que eu faço pesquisas? Para que eu vou ter que aprender as 4 operações? Então, para que eu possa dar sentido e o aluno entender esse sentido, eu preciso fazer não uma forma metodológica de imposição e de reprodução, mas sim de transformação, né? De ir mais além nesse sujeito. Então, essa prática social, ela precisa estar presente em todos os conteúdos, né? Em todos os conhecimentos possíveis, nessa questão nuclear do currículo. Então, eu vou precisar ter na escola onde eu trabalho, eu tenho um plano de ensino, eu tenho um plano de aula, que esse plano de ensino e esse plano de aula advém de um currículo, que esse currículo advém de um PPP e que esse PPP advém de quê? De uma base nacional que nós temos a nível de Brasil, né? Então, todos esses documentos nós já revisitamos e vamos continuar revisitando, certamente. Então, para que tudo isso venha a considerar as experiências do aluno, o sentido para o aluno, o professor ele tem que dominar as áreas de conhecimento, seja língua portuguesa, seja matemática, história, geografia, artes, filosofia, sociologia, psicologia. É preciso dominar tudo isso para você chegar na ponta de forma interdisciplinar a trabalhar com o aluno as suas principais perguntas e construir com seus alunos as principais respostas. Nesse sentido, nós vamos perceber que a unidade educativa, de fato e de direito, está dando um norte, né, dessas experiências de vida e desses conhecimentos da cultura do aluno, né? Então, está dando vida. Então, muitos alunos, eles saem em desvantagem. Eles saem em desvantagem porque o professor que está ali à frente do processo, ou a gestora, ou o coordenador pedagógico, ou a própria escola, aponta uma concepção de ensino, uma concepção de aprendizagem, uma concepção de currículo que não considera essa organização dos conhecimentos e da cultura e dos conhecimentos historicamente produzidos e da experiência de vida. Por isso, essa necessidade de a gente pensar dentro dessa disciplina e fazendo referências a outras que vocês já estudaram e outras que vão estudar futuramente, que a gente precisa se colocar criticamente em relação a essa diluição das relações de poder. Muitas vezes é o professor que decide. É o professor que decide o conhecimento, a área, a interdisciplinaridade ou não, a neutralidade ou não. E isso certamente dificulta o aluno se conhecer, se chegar, né, se encontrar naquele momento.
Por isso que hoje nós podemos dizer que dentro das teorias críticas que abordam a questão de currículo, nós podemos afirmar que é dar esse sentido e é que esse professor saber ir de norte a sul, de leste a oeste, com conhecimento, com as áreas e com significado. Então, o meu aluno ele vai aprender sim, porque ele é incluído neste processo de refletir sobre o que está aprendendo, o porquê está aprendendo e para que está aprendendo. Porque ele faz esse feedback, essa relação teoria e prática. Eu vou para casa, eu converso com mais velha, eu vou para casa, eu converso com minha avó, eu trago a minha avó para uma contação de história. Então eu vou entender a importância da oralidade a partir de compreender como a minha avó aprendeu tudo isso só com a oralidade, se ela é analfabeta. Então, para que eu possa dar sentido, dar valor a esse processo de currículo, eu tenho que deixar essa visão de reproduzir sem perguntar, de reproduzir só o quê? Engolindo, né? Aquela perspectiva de uma educação bancária para uma educação problematizadora. Então, a reflexão sobre a inclusão do sentido desse aluno, desse sujeito que constrói seu conhecimento, sobre a interação e sobre a mediação dos que sabem mais ou dos que sabem menos, certo? Então, essa diversidade cultural, ela é convidada a fazer parte constantemente desse currículo. Então, a palavra assimetria, que significa exatamente esse contexto de diferença, né? Então, na verdade, o que é que eu quero na minha escola? É uma situação de assimétrica, é uma situação de diversidade, é uma situação de inclusão, é uma situação de interdisciplinaridade. Na verdade, o que é que eu desejo dentro de uma proposta curricular, né, significativa para os meus alunos, né? Então, eu considero a escola, a realidade, o bairro, a família, o social, o entorno da escola? Ou eu trabalho com meu aluno sem saber sua história de vida, sua família, seus problemas? Nós não vamos adotar essa criança e não vamos passar a fazer o papel de pai, de mãe. Não, não é isso. Mas eu preciso conhecer as histórias de vida, né? Porque as histórias de vida me dão esse norte social, cultural, econômico, emocional, onde eu possa estar fazendo uma mediação cada vez mais contínua e significativa junto ao meu aluno, né? Então, essa perspectiva de, não, porque a escola tem que transmitir conhecimento. Só transmitir, né? É tanto que alguns alunos, em outros momentos, chegaram para mim para fazer título de artigo, de projetos, e, professora, eu acho que a palavra transmitir. Não vamos botar transmitir, não, né? Não, reproduzir, não. Você já pensou um trabalho em educação, currículo com a palavra transmitir, reproduzir, embora isso seja efetivado. A gente não pode negar que é uma reprodução, a gente não pode dizer que não há uma transmissão, até mesmo os exemplos podem ser uma transmissão, os exemplos podem ser uma reprodução. Mas o que a gente questiona é que essas grades, né, que é chamado grades, né, imagina, tudo gradeadinho, né, essas grades curriculares, esses contextos de conteúdo que são definidos por níveis de ensino, por modalidades de ensino, por faixa etária, ele precisa considerar essa condição? Sim, precisa. Precisa se adequar ao nível de ensino e à faixa etária? Com certeza precisa. Mas precisa também considerar essa finalidade de ser sistemático ou assistemático, de ser formal ou oculto, diante das expectativas também do aluno. Isso é que vai dar, então, essa validade, né? Não é só transmitir e reproduzir, mas é muito mais transformar. E eu só vou transformar aquilo que eu conheço. Então, eu preciso trabalhar a partir dos conhecimentos historicamente e culturalmente produzidos, mas também a partir das minhas experiências de vida. Então, na verdade, a gente vai aprender por quê? O único que sabe é o professor? O único que está certo é o professor? O único que é detentor de conhecimento é o professor? Que seja, né? Ele tem no mínimo, ele tem a obrigação
de ser detentor de conhecimentos, a mais que o aluno. Mas esse feedback de você aprender com o professor e aprender com o aluno, ele deve sempre existir, né? E, na verdade, não é só em sala de aula, é nos corredores, é onde a gente se encontra, é no e-mail, é no WhatsApp, é em qualquer momento. O aluno é amigo, o aluno é companheiro, o aluno se dá na continuidade. Isso também depende da faixa etária, né? No nosso caso, no nível superior, é bem mais fácil essa sintonia de falas e de encontros, né? As nossas crianças pequenas, elas vão precisar da mediação da família. Então, aí a gente já passa a perceber também esse currículo incluído com esse contexto do aluno, com a realidade do aluno, porque a família não vai estar fora desse contexto, de forma alguma, né? Então, nesse sentido, a gente percebe que não é uma questão de ser modismo. Ah, a professora está falando umas palavras tão bonitas, ela parece que está na moda. Não, porque na moda, não, né? Apesar de estar no meu isolamento, que eu acabo estando na moda nesse isolamento, mas não é que a gente leve o currículo como modismo, né? É muito bom que vocês anotem tudo isso que eu estou falando, depois vocês possam assistir, possam refletir, me fazer perguntas, certo? Por aqui ou individualmente, numa boa. Inclusive, eu aproveito para dizer que quem precisou faltar e quem se justificou, quem vai assistir depois, entre em contato comigo, porque eu preciso saber, né? Quem participou, quem não participou. E eu vou fazer isso acompanhando as entradas de vocês na sala amanhã, tá certo? E quem não pôde estar, também me liga ou passa uma mensagem para eu poder ter esse controle de frequência também, certo? Então, não é uma questão de modismo que a gente está se discutindo. O currículo não é moda. O currículo não é período. E pode até ser um período. Olha aí, o que é que nós temos para discutir hoje, né? Bem, a semana passada eu estava com vocês, jamais a gente poderia falar nessa realidade. Hoje, nós já podemos falar dessa pandemia. Então, o tempo todo você está vendo notícias nacionais, internacionais, locais. O tempo todo você está vendo gráficos, mapas, tabela, né? Então, você está sendo levado também a estudar, a pesquisar, a rever seus hábitos, a questão da unidade e da união, né? Da solidariedade no coletivo e no individual. Então, quantos conhecimentos esse momento mundial, né? E trazendo aqui para o local, não está nos dando, enquanto indivíduos, enquanto sujeitos e enquanto coletividade. Isso é uma vivência de currículo, que depois nós vamos pegar o que está acontecendo agora na cultura, na sociedade, na história, e vamos transformar isso em conhecimentos escolarizados, em informação para a posteridade. Né? É um momento histórico e cultural que se para se produzir. Apesar de uma experiência triste, né? que não entra na questão aqui a gente discutir, para que a gente não se emocione tanto, né? Mas é uma questão que deixa aprendizagens, né? Embora com dor, embora com um tema que nós todos fugimos, inclusive a própria escola, né? É a questão da morte, a questão da perda, né? A questão do apego. Então é muito difícil lidar com isso no currículo, né? Tanto que a gente pouco encontra isso nas literaturas, nos livros, nos textos, né? Quem sabe o aluno ao voltar não vai pedir para estudar sobre, dentro de uma perspectiva de currículo com pedagogias de projetos, né? Então, que não seja só modismo em momento, mas que seja sempre a possibilidade de ouvir, de saber o que esse aluno deseja, né? Nessa pedagogia de projetos, o aluno ele é o centro. O aluno, o aluno e o professor, eles são pesquisadores, sobretudo o professor, porque ele precisa pesquisar sempre a mais. Eles precisam pesquisar sempre a mais. Então, se traz um tema, se traz um problema e se traz algo a ser pesquisado, né? Eu tenho um objetivo e uma coisa muito importante é que o professor, ele tem a certeza que ele está trabalhando com um objetivo definido, né? E esse objetivo veio de quem? Dos alunos. Então, por significado, né? E ele caminha na busca de atingir esse significado. Então, gente, diante dessas falas, né, que eu coloquei aqui para vocês, e diante das aulas anteriores,
Então, vamos fazer aqui os nossos combinados, certo? Primeiro, envie perguntas para mim com dúvidas, né? Eu vou fazer um grupo só nosso para só a disciplina de currículo. Quando voltarmos, né, a nossa normalidade, espero que seja rápida, a gente desfaz o grupo, certo? Mas nesse momento ele é necessário. E vamos ficar sempre dialogando via grupo, certo? Via a nossa plataforma, né? E individualmente. Embora não possamos estar pertinho, né, um do outro, mas certamente estaremos sempre juntos em busca de estarmos elaborando as nossas questões, as nossas perguntas, as nossas necessidades de falas e de curiosidades, elaborando os nossos saberes na nossa disciplina. Então, eu aguardo que vocês enviem, né, para mim os slides que vocês produziram, certo? E vocês estudem essas palavras-chave que eu coloquei aí para vocês. E na próxima aula a gente faz uma revisada, tá? Um abraço grande e até o nosso próximo encontro. Beijos!